Bolsonaro muda de postura para o enfrentamento e aparece ao lado de Ramagem, anunciando atos de pré-campanha com figuras dos esquemas pelos quais é investigados. Porém, os últimos movimentos da PGR mostram que Paulo Gonet para de hesitar aos poucos e uma denúncia contra o ex-presidente se torna cada vez mais uma certeza. Veja neste vídeo como o ex-presidente oscila de personagem, ora sendo vítima de perseguições, ora como valente que está nas ruas ao lado de seus comparsas, mesmo enroscado por crimes que podem somar dezenas de anos de cadeia. Nos próximos 2 dias, o ex-presidente estará com o pré-candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, também ex-diretor da ABIN, envolvido até o pescoço no caso da ABIN Paralela. Ainda nesta quinta-feira, ele também anunciou o ato com o Netinho Reis, que concorre à Prefeitura de Caxias este ano e que é sobrinho de Washington Reis, homem acusado de fraudar os cartões de vacina da família Bolsonaro. Fique até o final, confira nosso resumo de notícias e saiba tudo sobre essas investigações e outros assuntos que foram destaques. Vamos às notícias. A advogada Juliana Bierrenbach, que representou Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, denunciou impropriedades do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a reunião gravada por Ramagem, na qual discutiram formas de blindar o filho do ex-presidente contra a investigação do fisco. Em entrevista para a jornalista Juliana Dalpiva, Juliana disse o seguinte: existiu uma impropriedade em relação ao GSI? Pode ser que tenha existido, afirmou Bierrenbach ao falar da existência da reunião, que originalmente seria com o órgão. Ela argumenta que a falta de formalidade e as condições informais da reunião podem ter comprometido a transparência e a legalidade dos assuntos discutidos. O ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, deixou a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, após depor por quase 7 horas aos investigadores do escândalo da ABIN Paralela. Segundo a apuração do G1, ele chegou no local por volta das 3h30 de ontem e saiu às 10 horas da noite. Ramagem, próximo de Bolsonaro, foi indicado para a chefia da PF em 2020, mas teve a nomeação suspensa pelo STF. Hoje, ele é deputado federal pelo PL, partido do ex-presidente, e é pré-candidato para as eleições à Prefeitura do Rio este ano. O ex-diretor da ABIN já havia dado depoimento sobre o caso em fevereiro deste ano, e a expectativa é a de que Ramagem tenha esclarecido novos fatos que surgiram de lá para cá. Ele é suspeito de comandar a ABIN Paralela. Em vídeo divulgado nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou seu apoio ao ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, durante sua campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro este ano. A aparição do ex-presidente ao lado de Ramagem ocorre em meio a escândalos envolvendo o áudio gravado da reunião, onde ambos discutiram formas de blindar Flávio Bolsonaro em casos de rachadinha. No vídeo, Bolsonaro defende Ramagem e diz que participará de 2 encontros da pré-campanha nesta quinta e sexta-feira no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. O áudio, liberado por Moraes, trouxe à tona conversas que levantam suspeitas sobre a interferência de Ramagem em investigações para favorecer aliados do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à abertura de uma investigação pela Polícia Federal contra Alan dos Santos. A decisão foi enviada ao Supremo Tribunal Federal e está ligada às suspeitas de que Alan tenha cometido crimes contra a jornalista Juliana Dalpiva. A manifestação da PGR destaca a necessidade de apurar se o influenciador digital participou de ações que visaram a desestabilização das instituições democráticas e a propagação de notícias falsas. Alan dos Santos já é investigado em outros inquéritos, incluindo os atos antidemocráticos e as fake news. A defesa de Alan alega que ele é alvo de perseguição política. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia na última terça-feira contra a família que hostilizou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em Roma. O incidente ocorreu em 2023, quando membros da família abordaram Moraes de maneira agressiva em um aeroporto, proferindo ofensas e causando tumulto. A Procuradoria-Geral da República decidiu formalizar a denúncia, marcando uma postura mais firme
contra ataques a autoridades. Este ato reflete um movimento para proteger a integridade das instituições democráticas e combater a escalada de violência e desrespeito contra figuras públicas. A denúncia visa reforçar a legalidade e a segurança diante de atos de intimidação e desordem. A denúncia contra a família que hostilizou o ministro Alexandre de Moraes em um voo para Roma, apresentada pelo Procurador-Geral da República Paulo Gonet, marca uma guinada na postura tanto da PGR quanto da Polícia Federal. O episódio ocorreu em julho do ano passado e agora a PGR decidiu formalizar a denúncia, evidenciando uma atitude mais rígida em relação à PGR anterior, Elisete Ramos, que esteve à frente do órgão de forma interina quando o caso se tornou público. No STF, o ministro Dias Toffoli conduz o inquérito sob sigilo. Sob gestão de Elisete, a PGR apontou não haverem provas suficientes, sob a alegação de que os suspeitos não teriam de fato dado um tapa no filho do ministro. Porém, Gonet teve outro entendimento, sobretudo após o atual procurador, aliado de Moraes, ter visto pessoalmente imagens durante uma visita na sede do STF. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quarta-feira reduzir a pena de Caio Silva de Souza, condenado pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, profissional que foi atingido por um rojão enquanto cobria um protesto no centro da cidade pela TV Bandeirantes, em 2014. Em dezembro do ano passado, Caio havia sido condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Na sentença de hoje, essa pena foi alterada para 4 anos em regime aberto. Na mesma sentença foi mantida a absolvição de Fábio Raposo Bernardo, que também era réu no julgamento. A 8ª Câmara Criminal do TJRJ julgou 2 recursos nesta quarta-feira. Um deles foi apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra a absolvição de Fábio. Agora, fique com o corte do momento em que o senador Jorge Cajuru se opôs a votar pela autonomia do Banco Central, se referindo ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, como anti-brasileiro, um ser desprezível. A fala ocorreu nesta quarta-feira, durante sessão na CCJ do Senado. Eu, Jorge Cajuru, fico feliz com esse entendimento, ouvi inicialmente a palavra, do exemplo do exímio homem público Oriovisto Guimarães, de adiarmos a votação da autonomia do Banco Central. Eu, quando discordo, graças a Deus não desqualifico ninguém e respeito a opinião de todos. O Plínio sabe da nossa relação, Vanderlan tem o maior respeito por ele. Agora, eu tenho uma opinião definitiva aqui e já antecipo. Comigo não tem entendimento, comigo não tem acordo, meu voto já está antecipado, ele é público. Enquanto estiver no Banco Central um anti-brasileiro, um ser desprezível como Roberto Campos Neto, eu não teria coragem de assinar autonomia nenhuma a ele. Porque eu me lembro de Juarez Soares, comentarista esportivo, na época de Luciano do Vale, em que eu trabalhava em rede nacional na Band, no Show do Esporte. A frase dele: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você oferecer autonomia a um banco central que tenha um presidente que não age politicamente, não trabalhe contra o Brasil por odiar o presidente Lula, essa é a verdade, né? É algo pessoal, pessoento, deste, repito, desprezível, é a minha opinião, Roberto Campos Neto. Eu tenho saudades daquele que está lá no colo de Deus, com quem eu trabalhei no Estadão de São Paulo. Esse que está aí não tem nada a ver. Para mim, até sangue é diferente. Então, eu deixo aqui antecipado o meu voto, peço a compreensão de vocês. Eu não quero fazer parte de acordo, de entendimento nenhum. Não sei o que pensa o meu líder e minha referência maior política, Jacques Wagner, como líder. Eu sou vice-líder, ele nem falou isso comigo, mas ele já sabe que eu tenho independência para votar como eu quero, e assim eu queria deixar a Pátria Amada registrada a minha forma de pensar. Agradecidíssimo.